Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para você fazer um Day Trade de qualidade e terminar o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 19 de setembro de 2023, uma terça-feira. Agradeço a todo mundo que deixou as mensagens com relação à qualidade do vídeo e do som. Parece que está tudo bem, então vamos seguir a vida sem novas interrupções. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com relação às notícias do dia. Começar falando pelo preço do petróleo, que está em disparada de alta. Vamos ter atenção a isso, porque petróleo em alta pressiona os juros e a inflação. Então vamos acompanhar o desdobramento dessas notícias que nós já trouxemos ontem e estamos repetindo hoje, porque sim está impactando os mercados. Também tem informação do rally das ações dos Estados Unidos. Em entrevista, o presidente da Citigroup disse que sim, está tendo maior aporte nas ações do SP500, então a gente está atenção a isso, principalmente nas ações de tecnologia que estão empurrando o rally das ações do mercado americano. Também tem informação da expectativa da taxa de juros que vai sair amanhã, super quarta-feira. Hoje é terça, amanhã é quarta, vamos ficar atento porque isso vai impactar e mover os mercados amanhã, é um dia mais tenso, então vamos com cuidado, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no calendário econômico e nesse momento falar dos horários importantes e impactantes da Bolsa. Começar falando pelas 9 horas, tem o IBCBR aqui do Brasil, também tem às 9h30 licença de construção. Isso vai movimentar os mercados e sempre nesse momento eu falo que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista aqui no Brasil e às 10h30 abre a análise do mercado americano. E eu opto por operar depois das 10, porque antes das 10 eu estou impactado pela volatilidade que acontece nas primeiras notícias da manhã. Também não tem uma tendência muito clara, não tem um movimento do preço, uma análise muito boa do gráfico para conseguir tomar a minha posição. Então eu espero a abertura das 10 horas, porque também às 10 horas pode virar tendência e injeção de liquidez muito forte. E isso me dá um indicativo de esperar o movimento do mercado para que eu possa operar com qualidade, com tranquilidade, como vocês acompanham no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro como fazer 5 dígitos num mesmo mês. E uma vez que você aprende a fazer, não tem como desaprender, e você repete a receita de bolo nos outros meses. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora no SP500, não, minto, perdão, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no SP500 também, mas as principais ações e indicadores mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou o dia misto ontem. Europa está animada, opera todo em alta. Estados Unidos animado, opera todo em alta. E os principais indicadores do mundo, vamos começar pelo BWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou ontem no 0 a 0. Barril Brent de petróleo cotado a 93,99 dólares, numa alta de 0,27%. Minério de ferro 121,80, numa queda de 0,57%. DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,4% a 104,65. VIX, que é o índice da volatilidade da SP500, numa leve queda de 0,79%, e também as bitcoins cotadas a 27.157 dólares. E se você for do Instagram nesse momento, este vídeo vai parar para você. Se você quiser análise do índice do dólar, dá uma olhada no YouTube, é a melhor plataforma para isso. O pessoal tem pedido para que faça essa divisão, a gente está fazendo em formato de teste. Se der certo, vai ser assim para sempre. E vamos lá, pessoal, para você que quer se preparar, essa aqui, como eu sempre repito, nesse momento é uma análise de ativos, não é uma indicação nem de compra, nem de venda, tá? Para que você entenda. E agora, nesse momento, a gente analisa o índice futuro e o dólar futuro para que a gente possa literalmente fazer um day trade de qualidade, e isso é o que põe comida na mesa e dinheiro no bolso. Hoje eu acertei de novo, o pessoal às vezes fica na expectativa de errar. Eu tenho certeza que vocês ficam na expectativa de errar, mas hoje eu não errei. Vamos lá, vamos dar uma olhada no índice, tá? O que aconteceu ontem, lembrando o day trade, olha o índice nos 60 minutos, a gente vai pincelar o diário, que é importante também, mas a gente foca na primeira análise nos 60 minutos para ver o comportamento do preço, e lembrando que o comportamento anterior foi esse movimento de alta que bateu nessa região aqui, se eu não me engano é uma linha de resistência, e o preço lateralizou aqui na sexta-feira, ficou lambendo essa região e não foi, e ontem o preço fez um movimento de queda, tá? Rompendo a mínima, deixando esse candle aqui, que é um candle bem suspeito, tá? Dizendo em teorias que ia voltar até a média móvel, mas eu vejo aqui uma lateralização, porque aqui o IFR trabalha abaixo da linha dos 50%, mas acima da linha dos 30%, sem força compradora. Lembrando que a gente está numa mega trap zone aqui, zona de armadilha, que é entre a média móvel de 200 períodos aritmética e a média móvel de 20 períodos aritmética. Essa trap zone está numa região de 1.344 pontos, um movimento praticamente ali de um dia de bolsa. Lembrando que a média de movimento da nossa bolsa é de 1.700 pontos, tá? Vamos dar uma olhada no diário, porque aqui os 60 minutos está muito mascado, parece muito lateral. Se o diário disser alguma coisa diferente com relação ao movimento de ontem, a gente fica mais com a análise do diário, vamos ver. E o diário realmente está mais chato, tá? Por que eu digo que está mais chato? A gente está vendo nesse momento um movimento, um ânimo dos mercados, tanto do SP500 quanto do mercado europeu. E a gente vê um diário batendo na média móvel de 9 períodos aqui, onde eu estou apontando para vocês. Deixa eu pegar a ferramenta triângulo que fica muito mais fácil de a gente conseguir fazer a análise. Ele bateu, resistiu e voltou. Tá? E fechou aqui um pouco acima da média móvel de 9 exponencial, que está alinhado por sua vez com a média móvel de 20 aritmética verde, que também está alinhado por sua vez com a média móvel de 200 aritmética branca. E as duas médias mais rápidas apontadas para cima, a média branca ainda apontada para baixo. Isso é muito significante porque ainda não deu um direcionamento de tendência muito claro.
Dada a situação toda, a gente pode voltar aqui a vir brigar aqui nessa média móvel não, perdão, nessa região aqui que é essa zona de resistência, onde o preço bateu e não rompeu. Só que tem uma outra coisa importante aqui, ó, este candle aqui que eu vou evidenciar para vocês. Este candle aqui, deixa eu pegar aqui a caneta para evidenciar e iluminar ele para vocês aqui, ó, tá vendo? Esse candle aqui. Eu vou aproximar um pouco mais o gráfico e vamos com calma agora para fazer uma análise mais fina. Aí você fala, Adriano, mas a análise do candle, somente do candle? Sim, o candle é importante, principalmente em zonas de contexto importante. Essa é uma zona de contexto importante. Nós temos um caixote aqui, a gente viu o preço fazendo um zigue-zague nesse caixote aqui. Ele fazia movimento, ele primeiro fez esse pico de alta, marcou a ponta do caixote, te deu essa linha de zona de resistência, depois foi para baixo e deu essa linha de zona de suporte, o mercado ficou quicando aqui, até que nesse kick ele veio fazer esse long leg doji, não, perdão, esse doji, tá? Que parece um bebê abandonado de baixo assim, e aí ele fez um movimento de alta até essa parte superior do gráfico, onde marcou a linha de resistência, e o mercado começou a cair. Esse candle aqui é uma estrela cadente numa zona de interessante, tá? Numa zona de contexto. E aí eu falei, bom, ele é validado quando a gente tem o fechamento do candle anterior, rompendo, fechando para baixo, tá? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Então, vamos só dar uma olhada, tá? Eu vou colocar uma linha traçando a ponta inferior desse candle, olha só, para fazer uma análise mais fina. Então, esse foi o fechamento dele aqui, ó. E no fechamento dele, tá, pessoal? Ele deixou um outro candle. Lembrando que eu deixo a configuração no meu gráfico quando o preço está acima da média móvel de 9 exponencial, quando o candle está para cima branco, quando o candle está para baixo preto. E o inverso acontece aqui, ó, quando abaixo da linha da média móvel de 9 exponencial, quando o candle está para baixo vermelho, quando o candle está para cima branco. Isso para que eu consiga encaixar o setup super tendência, para quem me acompanha na Riscando a Própria Pele sabe do que eu estou falando. E olha só que interessante o que fez aqui esse candle. Esse candle fechou rompendo essa linha, sugerindo para mim que eu vou ter um novo movimento de queda, muito provavelmente vindo buscar essa zona de suporte, fazendo uma análise um pouco mais minuciosa e mais micro, dado o movimento do preço, tá? Só que eu tenho, nesse momento, notícias que estão movimentando o mercado europeu e o mercado dos Estados Unidos. Lembrando que os mercados são soberanos. Então, o que eu entendo que está acontecendo aqui, vamos aqui mergulhar dentro dos 60 minutos para finalizar essa ação. Eu entendo que a gente pode ver aqui um mercado um pouco mais lateral no índice, talvez ali, dependendo do movimento da primeira hora, para baixo, tá? Então, esse é o contexto que o índice está me trazendo. Agora, lembrando, de novo, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, é uma análise de ativos. Vamos dar uma olhada agora, tá? Que finalizamos a análise do índice bem minuciosamente, bem no detalhe, no dólar, tá? E o que o dólar está nos dizendo? E de novo, o dólar fez uma coisa interessante. Ontem, no Bom Dia Day Trader, para quem assistiu aqui, acompanhou e sabe do que eu tô falando, eu fiz esses dois caixotes aqui, ó. Esse caixote de uns dias anteriores e esse novo caixote formado, tá? Nessa lateralização que deu de uns 3, 4 dias aqui. Eu falei para vocês, olha só, esse caixote está sendo formado bem numa região interessante que é uma zona de resistência. Tá? Essa zona de resistência, perdão, uma zona de suporte. Essa zona de suporte está segurando o preço. Este candle da primeira hora, eu vou evidenciar bem para vocês aqui, ó. Esse candle da primeira hora disse, olha, eu rompi, eu tô querendo cair, mas eu rompi o caixote, a zona, mas eu não rompi ainda aquela região que eu desenhei de suporte. Ele rompeu o caixote, mas não rompeu o suporte. Aí o mercado foi para baixo dizendo que estava rompendo e depois voltou e fechou dentro praticamente dessa região. Isso é muito impactante. Porém, temos o IFR aqui que estava pressionado abaixo da linha dos 30% e voltou para a região abaixo da linha dos 50% que indica venda e acima da linha dos 30% que não indica força compradora, tá? Temos uma situação muito emblemática aqui, lembrando que eu falei do índice lateral, mas também com possibilidade de queda, e sempre quando eu falo do índice numa direção, a correlação é negativa com o dólar, a tendência é que o dólar dê outra direção. Sim, quando eu faço análise, depois de feita a análise de um ativo, eu estou um pouco enviesado, isso é natural e impossível de tirar da cabeça. Mas aqui a gente vê uma coisa interessante, tá? Analisando gráfico por gráfico, literalmente olhando o diário. Aqui a gente está acompanhando no diário do dólar um movimento que o dólar está sugerindo a tentativa de queda, depois dele ter feito esse movimento de alta. E aqui, olhando aqui, eu vou afastar um pouco mais, mas parece que eu tenho um topo duplo numa zona interessante ali, tá? Vamos afastar um pouco mais. Sim, eu tenho um topo duplo numa zona interessante. Então aqui eu tenho uma região de briga muito impactante e importante, e vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, tá? Olha só, ele marcou aqui essa região de resistência. O preço foi, tentou cutucar aqui, brigou e não conseguiu. Voltou, fechou o gap que tinha deixado anteriormente, depois foi para cima, cutucou aqui, não conseguiu superar essa zona de resistência. Depois veio trabalhar aqui na zona de suporte.
suporte, é onde ele está trabalhando. E lembra que eu disse para vocês aqui em cima? Quando ele tenta e não consegue, ele derruba o preço abaixo para ele tentar romper a parte inferior, e foi isso que aconteceu. Para quem acompanha o Morning Call todo dia, sabe do que eu estou falando e está acompanhando o movimento do preço sendo refletido na análise gráfica, tá? Então ele tentou aqui, está tentando romper, tá? A expectativa, dado a análise dos 60 minutos, é que ele não está conseguindo de novo, tá? Ele está lateral, tá? Ontem eu falei dele lateral, hoje de novo eu falo dele lateral, e eu vou falar para vocês, está bem confuso, tá? Porque aqui a gente vai ter expectativa não só do candle da primeira hora, mas também do fechamento de amanhã com relação ao que vai acontecer. Só que amanhã a gente tem a reunião do Fed, pode ser que o pessoal feche aqui dentro dessa região. Dado todo o contexto de notícia, de informação, do que está acontecendo, a gente pode até ver o movimento do dólar um pouco mais para baixo hoje, mas eu tenho expectativa que ele vai fechar aqui dentro dessa região, dessa zona aqui de suporte, tá? Então vamos tomar cuidado com o dia de hoje, que pode ser um dia bem mascado, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido a análise aqui, que vocês tenham entendido e compreendido todo o movimento amplo. Como eu sempre falo para vocês aqui, vou esperar vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu dinheiro de verdade, meu capital no mercado financeiro, na modalidade day trade, na conta real, para você ver no melhor estilo skin the game, arriscando a própria pele. Se você assistir aquele vídeo completo, você vai aprender alguma coisa com relação a day trade. Se você assistir aquele vídeo completo, você vai aprender a fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? São 5 dígitos dentro de um mês. E uma vez que você aprende a receita de bolo, você repete ela nos outros meses. E 5 dígitos são 10 mil reais ou mais no mesmo mês. Exatamente isso que eu tô falando para vocês. Então vou desejar para vocês lucro no bolso, gain para todo mundo, que hoje seja um dia maravilhoso. Vamos com cuidado, porque tá um dia um pouco mascado também com relação à análise gráfica. Forte abraço, bom dia, espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele.